Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Médiuns, tá? Então já pega o seu livro se você quer acompanhar a leitura, né? Um caderno para fazer anotações. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixa o like, o comentário e compartilha esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade, tá bom? Galera, vamos lá. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 5º, tá? Então vai acabar o capítulo 5 e na semana que vem iniciaremos o capítulo 6, tá? E nós paramos no item 99, tá? Então a gente vai começar aqui a partir do item 99 e o que acontece, né? No episódio de hoje a gente vai ver que o Kardec vai entrevistar, tá? Um espírito que faz o fenômeno de transporte, só que ele vai ter a ajuda de um outro espírito, que é o Erasto. Lembra que a gente já viu o Erasto nos outros episódios? Que é um espírito que vai auxiliar ele ali e, assim, completar mais as respostas, porque esse espírito que faz o fenômeno de transporte, ele não é muito evoluído, ele não sabe muito como que ele faz, o porquê que ele faz. Então, o Erasto, né, esse espírito Erasto, ele vai acabar auxiliando bastante nas respostas. Então, são 20 perguntas e vamos ver essas perguntas para poder, né, entender um pouco mais sobre o fenômeno de transporte, tá? Então, a partir aqui do item 99, galera, ele começa falando aqui, ó. O fenômeno de transporte oferece uma particularidade muito singular. É que em certos médiums não obtém senão um estado sonâmbulico. Nos sonâmbulos, há um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e seu perispírito em relação ao corpo, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Então, muitos médiums, né, em certos médiums, só obtém o fenômeno de transporte quando o médium está sonâmbulo. Olha só que interessante, não é mesmo? Por quê? Porque quando você está no estado sonâmbulico, existe uma espécie de isolamento do espírito. Então, o teu perispírito, em relação ao corpo, ele facilita a combinação dos fluidos que o espírito, né, tem que utilizar para poder conseguir fazer essa manifestação, né, esse fenômeno de transporte. Agora, galera, aqui começando na pergunta 1, que o Kardec vai começar a fazer, né? Vamos lá. Quer me dizer, por favor, por que os transportes que faz não se produzem senão no sono magnético do médium? Isso tem relação com a natureza do médium. Os fatos que produzo, quando o meu médium está dormindo, poderia produzir igualmente com outro estado de vigília. Então, né, aqui, especificamente falando deste caso, ele fala que é por conta da natureza do médium, por isso que produzem quando o médium está dormindo, quando o médium está em sono. Então, olha só que interessante, né? Mas ele falou aqui que ele poderia produzir igualmente com outro médium em estado de vigília, ou seja, com outro médium acordado. É que esse médium que ele faz, ele prefere, né, pegar esses fluidos quando o médium está dormindo. Agora aqui na segunda pergunta. Por que demorou tanto o transporte de objetos? E por que excita a cobiça do médium, despertando-lhe o desejo de obter o objeto prometido, tá? Esse tempo me é necessário para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, tem apenas a finalidade de divertir as pessoas e o sonâmbulo. Então, olha só que legal, gente. Em relação ao tempo, né, do espírito conseguir transportar o objeto, tem um tempo necessário para que ele possa preparar os fluidos e assim conseguir fazer esse transporte, tá? Em relação a excitar o médium, deixar o médium querendo aquilo, querendo encontrar aquele objeto, né? E ficar naquele, nossa, meu Deus, desapareceu, agora vai surgir, vai aparecer algum objeto, etc. Ele fala aqui que ele só tem a finalidade de se divertir. Porém, Erasto, que é o espírito mais evoluído que está ajudando esse espírito inferior a dar as respostas, ele falou aqui, ó, o espírito que respondeu nada mais sabe. Não se dá conta que o motivo dessa cobiça, que desperta instintivamente, sem lhe compreender o efeito, ele crê divertir, enquanto na realidade ele provoca sem perceber uma maior emissão de fluido. Então o que acontece? Quando o espírito quer se divertir, quando ele quer mostrar ali que o objeto conseguiu ser transportado, que ele conseguiu fazer aquilo, né, ele sente essa animação e ele acaba soltando mais esse fluido. E esse fluido, ele acaba influenciando o médium. Então, da mesma maneira que um espírito pode nos influenciar durante o nosso dia a dia, é a mesma coisa aqui. Então, acaba o espírito dando essa vontade maior para o médium, né? Influenciando maior o médium a ter essa vontade de encontrar esse objeto, ou, né, de aparecer esse objeto
que o espírito transportou, e aí o médium fica nessa vontade, mas isso é porque o espírito acaba influenciando, é que o espírito não percebeu isso, então ele acha que ele só tá querendo se divertir e não aconteceu nada, mas a real é que ele influenciou sim. Aí na pergunta número 13, ele fala aqui, ó, a produção do fenômeno depende da natureza especial do médium e poderia se produzir com outros médiums e com maior prontidão? A produção depende da natureza do médium e não pode se produzir senão com naturezas correspondentes, ou seja, tem que ter aquela combinação de fluidos. Lembra que a gente viu nos episódios passados, né, que o médium e o espírito têm que ter uma afinidade. Não tem como fazer esse fenômeno de transporte se o médium e o espírito não têm ali uma afinidade específica e que ambos têm os fluidos necessários para poder fazer, né? O fluido cósmico universal, o fluido do médium, né? Do médium de efeito físico, e assim combinam esses fluidos para poder fazer. Na pergunta aqui, número 4, tá? A influência de pessoas presentes embaraça de algum modo? Ou seja, ter mais pessoas ao redor, né, e tudo mais, piora? Quando há incredulidade, oposição, podem nos perturbar bastante. Gostamos de fazer as nossas provas com os que acreditam e com pessoas que entendidas de espiritismo. Então ele tá falando que quando há pessoas incrédulas, pessoas que vão lá só pra tipo, eu não acredito, eu quero ver, sabe? Mas por curiosidade mesmo, né? Ou pra realmente falar que não existe ou que não acredita, acabam perturbando eles bastante, né? Acaba atrapalhando. Agora, quando são pessoas que acreditam e que entendem de espiritismo, eles gostam de fazer, eles preferem fazer para essas pessoas o fenômeno de transporte. Tá? Agora aqui, onde pega as flores e os bombons que transporta? As flores no jardim, onde me agradem. E os bombons? O confeiteiro deve ter percebido sua falta. Pego-os onde quero. O vendedor não percebe nada, porque eu coloco outros em seu lugar. Então, olha só que esperto. Ele não é só um espírito que tira e deixa lá. Não, ele tira e ele devolve outros bombons no lugar. Mas os anéis têm valor. Onde os toma? Isso não é errado? Não prejudica aquele a quem tirou? Peguei-os em lugares desconhecidos, de todos, de maneira que ninguém possa ser prejudicado. E aí, o espírito fala isso, mas Erasto, que é o espírito mais evoluído que está auxiliando ele pega e faz uma nota que ele fala, ó, sim, pode ter havido um prejuízo real, mas o espírito não quis confessar que tinha desviado o que quer que seja. Então, de fato, quando ele pega anéis, né, coisas que têm ali um valor, pode sim ter prejudicado a pessoa que ele pegou. Só que o espírito não quis falar isso. Olha só que interessante, né? Aí o Erasto, né, que tá ali auxiliando esse espírito, pegou e explicou certinho que de fato pode ter sim havido um prejuízo, tá? Agora aqui a pergunta número 8. É possível transportar flores de um outro planeta? Porque é muito interessante, né? Se eles podem transportar todas essas coisas até então, eles não poderiam transportar flores de um outro planeta para esse planeta, né? Pegar, sei lá, flores de Capela e trazer para o planeta Terra, né? E aqui ele pega aqui, ó. Não é possível para mim. Então, de fato, não tem como você transportar algo de um planeta para outro. Isso não, tá? E ele fala aqui, ó. A Erasto, né? Ele pergunta de a Erasto. Outros espíritos poderiam? Não, isso não é possível em razão à diferença de meio ambiente. Então, cada planeta tem o seu meio ambiente diferente, né? O planeta Terra é dessa forma que a gente vê, Capela é de um jeito, Sirius é de outro, Quiron é de outro. Então, assim, cada um tem essa forma, né? De lidar, de fazer tudo o que tem que fazer em relação às energias do meio ambiente, ao meio ambiente em si, né? E aí não tem como trazer uma flor de Capela para o planeta Terra, né? Ou vice-versa. Poderia trazer flores de outros hemisférios, dos trópicos, por exemplo, sendo no planeta Terra? Posso. Então, ele pode muito bem pegar uma flor no Japão e trazer para o Brasil, aqui na minha frente, se ele quiser. Olha só que interessante. Poderia fazer desaparecer e devolver os objetos que você transporta? Assim como os fiz vir, posso fazê-los desaparecer à vontade. Então, para eles não é difícil deixar o objeto meio que ali invisível, né? Imperceptível, e aí fazer aparecer de novo. A produção do fenômeno de transporte não lhe causa dificuldade ou embaraço qualquer? Não nos causa nenhum embaraço quando temos a permissão. Então, lembre-se, galera, que tudo que acontece de manifestação física, desde fenômeno de transporte, a ruídos, a barulhos, é com permissão dos espíritos superiores.
Tá? Se o espírito superior falar, não, você não vai fazer isso, pronto, acabou. O espírito, ele não tem como fazer, tá? Então ele fala aqui, ó, não tem nenhum problema fazer esses fenômenos de transporte quando tem permissão. Então, né, tem que ter permissão. Se quiséssemos produzir efeitos sem estar autorizados, poderia causar grandes embaraços. Então ele deixa bem claro aqui. Quais as dificuldades que encontram? Nenhuma outra senão as más disposições fluídicas, que nos podem ser contrárias. Então, às vezes, o espírito ele não encontra, né, um médium para poder conseguir fazer esse efeito, esse fenômeno de transporte. E ele não consegue fazer, né? Então, é má disposições fluídicas. Ele não consegue encontrar os fluidos necessários. Como leva os objetos? Pega-os com a mão? Então, o espírito, para transportar o objeto, pega com a mão e leva? Não. Olha só o que ele fala. Envolvo em mim mesmo. Então, ele envolve nele mesmo. Mas aí o Erasto vai explicar. Mas como seu fluido pessoal é dilatável, porque ele é um espírito, né? Então ele não tem matéria igual a nós. Então, ó, como o seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansivo, combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado do médium. E essa combinação esconde e transporta o objeto. Então não quer dizer que ele enfia dentro dele e, né, leva o objeto, né, envolvo nele. Na verdade, não. Ele combina, porque como o fluido pessoal do espírito é dilatável, é penetrável, é expansivo, né? Ele combina esse fluido com a parte do fluido animalizado do médium e assim ele consegue esconder e transportar esse objeto, tá? Transportaria com a mesma facilidade um objeto de peso considerável de 50 quilos, por exemplo? Então, por exemplo, ele poderia levar um sofá e ir para outro lugar? E aí ele fala que o peso não é nada para nós. Levamos flores porque isso é mais agradável que um peso volumoso. Então, de fato, o peso não tem diferença. Só que Erasto deixa aqui bem interessante, gente, ele explica bem bonitinho que, ó, ele pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, sem nenhum problema, porque a gravidade que existe para os vivos não existe para o espírito. Ponto, né? Mas a massa de fluidos combinados é proporcional à massa de objetos. Então, o que ele quer dizer aqui? Quanto mais o objeto mais pesado for, mais fluidos ele vai ter que disponibilizar para ser utilizado. Então, sim, o espírito ele consegue sim carregar um objeto de 100, 200 quilos se ele quiser. Mas ele vai ter que ter mais fluidos para utilizar. Vai ter que ter mais fluidos, né, para poder conseguir mover aquele objeto e transportar aquele objeto, né? A força deve estar em razão à resistência, de onde se conclui que um espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, é porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para o esforço mais considerável. Então precisa, para poder fazer, né, ou conseguir transportar objetos pesados, tem que ter a disposição do médium e do espírito, né, em relação aos fluidos para poder mover esse objeto, né, transportar esse objeto. Há algumas vezes desaparição de objetos, cuja causa é ignorada. Seria obra de espíritos? Isso acontece frequentemente, mais do que possa pensar. Poderia ser remediado pedindo-se ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido. Então, sim, muitas vezes que some alguma coisa sem explicação, pode ter sido sim um espírito. Mas vale lembrar que Kardec sempre deixa claro para a gente analisar todas as possibilidades antes de falar que é um espírito. Porque às vezes pode ser algo realmente natural, algo que a gente esqueceu em algum lugar, ou que alguém pegou, ou que perdemos, deixamos em algum lugar, esquecemos, né? Então, assim, antes de falar que foi um espírito, analise todas as situações. E aí sim, né, chegue a um veredito, tá bom? Agora aqui na pergunta 16ª, ele faz aqui, ó. Há efeitos que se consideram como naturais e que são causados por certos espíritos? Seus dias estão cheios desses fatos que você não compreende. Então o Kardec pergunta, né? Se há efeitos que, né, muitos humanos consideram naturais, como se fossem coisas do dia a dia, mas que são causados por espírito. E ele pega e fala aqui, ó. Seus dias estão cheios desses fatos que você não compreende. Então, gente, uma coisa que é fato, tá? A gente vê isso no Evangelho, a gente vê isso conforme a gente estuda o Espiritismo, não só o Livro dos Médiuns, mas os espíritos, eles influenciam a nossa vida 24 horas por dia. Eles estão sempre nos influenciando. Seja os espíritos bons, influenciando para o bem, por isso que é tão importante a gente praticar o orar e vigiar, né? Praticar a reforma íntima, para estarem sempre em conexão com os bons espíritos,
como obsessores. Então, os obsessores estão sempre também tentando nos influenciar e os espíritos bons também. Então, nós temos que ser conscientes e usar do nosso livre-arbítrio para poder ouvir e optar, né, por escutar os espíritos de luz e assim, né, escutá-los e assim fazer o que precisa ser feito, tá? Mas eles estão sempre nos influenciando. Entre os objetos transportados, não há aqueles que podem ser fabricados pelo espírito, quer dizer, produzidos espontaneamente pela modificação que os espíritos podem trazer no fluido ou no elemento universal? Não por mim, não tenho permissão. Só um espírito elevado pode fazê-lo. Então, né, ele pergunta aqui, entre os objetos transportados, que ele transporta, não há aqueles que podem ser fabricados, ou seja, um espírito fabricar ali o objeto e modificar, enfim, fazer o que precisa ser feito? Ele pega e fala aqui que ele não, mas um espírito evoluído, um espírito puro, um espírito elevado, pode fazer sim, tá? Essa fabricação de objetos, tá? Como conseguiu introduzir os objetos, já que a sala estava fechada? Eu os fiz entrar comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Não posso falar mais, porque isso não é explicável. Então ele fez, né, a sala estava fechada, e Kardec pergunta como que ele fez o objeto entrar mesmo com a sala estando fechada, e ele fala que fez entrar com ele. Então ele envolveu ele ali nos fluidos do espírito, né, e fez com que entrasse na sala, tá? Como fez para tornar visíveis esses objetos, que eram invisíveis um instante antes? Tirei a matéria que os envolvia. Então, como que ele faz reaparecer o objeto? Ele tira os fluidos que estavam envolvendo o objeto ali, e aí o objeto volta no seu estado normal, e aí as pessoas conseguem ver, né? E agora, para finalizar a última pergunta, ele pergunta aqui, a Erasto. Um objeto pode ser transportado para um lugar perfeitamente fechado? Perfeitamente fechado aqui, provavelmente ele está querendo dizer um cofre, algum lugar que é muito fechado, né? Em uma palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria, ou seja, que ele possa passar a matéria, né? Para poder entrar, por exemplo, pegar um cofre e aí enfiar uma caneta e passar a caneta pelo cofre e aí a caneta ficar dentro do cofre. E aqui ele fala, Erasto responde, né? Essa é uma questão complexa. Para os objetos transportados, os espíritos podem torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Então, aqui ele já responde que não, né? Porque os objetos que eles transportam, ele consegue deixar o objeto invisível, mas não que ele consiga penetrar, por exemplo, um cofre e entrar ali dentro do cofre, né? É diferente com o objeto que compomos. Nestes, introduzimos os elementos da matéria. E como esses elementos são essencialmente penetráveis, né? Como atravessamos os corpos densos com a facilidade de um raio de sol, atravessando uma vidraça, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto em um lugar por mais fechado que seja, mas somente nesse caso. Então ele está falando que os objetos que eles compõem, os objetos que eles, né, fazem ali, eles introduzem elementos da matéria no momento que eles estão fazendo, que eles estão realizando. E aí, esses elementos da matéria são já penetráveis. Então, nesse caso, eles conseguem introduzir o objeto em qualquer lugar que seja. Mas aí, só nesse caso, tá? Ele deixa bem específico que é nesse caso que eles conseguem. De outro jeito, não, né? Porque aí ele só deixa o objeto invisível e não penetrável. Tem essa diferença, tá bom? Galera, finalizamos aqui, né, o capítulo 5º, né? Semana que vem começamos o capítulo 6º. Eu aguardo vocês, eu espero muito que vocês estejam gostando dessa jornada. Não esqueçam de compartilhar, tá? Comentar e curtir esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!